calma lá. Pera aí, não tô entendendo. O já rebaixado Corinthians tá classificado para a Copa do Brasil em 2025, coisa que era impossível. Segundo muita mídia antes por aí. Bom, só de ser mídia antes já não dá para confiar, né? Mas tem mais uma coisa. O já rebaixado Corinthians também tá classificado para a Copa Libertadores 2025 com uma rodada de antecedência. A gente já não tava na Série B? 2025 a gente não ia disputar somente Paulistão e Copa do Brasil igual o Santos fez esse ano? O calendário tá cheio? Copa do Brasil, Campeonato Paulista, Copa Libertadores. Eu não tô entendendo mais nada. Quem torceu contra, chora, pode chorar. O Corinthians voltou e voltou forte demais, meus amigos. A melhor reta final do Campeonato Brasileiro em toda a história. O Corinthians está fazendo história, batendo recorde atrás de recorde. E podem ser 9 rodadas, 9 vitórias seguidas, hein? Vamos com calma que ainda pode ser um recorde ainda mais incrível. Isso se não resolverem dar folga pro elenco, que, pô, se fizerem isso, pelo menos alguns jogadores, cá entre nós, merecido. Vão lá, curtam as suas férias, porque a nova temporada 2025 vai voltar mais cedo por conta do Mundial de Clubes, que vai ocupar uma boa parte do meio do calendário da temporada que vem. Então o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista vão sim iniciar antes. Claro, ainda a gente tem algumas coisas em disputa. Ficar em sétimo seria interessante por conta da premiação financeira, e também tem o Yuri Alberto, que o Alejandro do Vitória fez um gol hoje contra o Grêmio aqui também. E os dois agora são os artilheiros do campeonato, estão dividindo o posto. Para o Yuri Alberto ser artilheiro isolado, então precisa marcar contra o Grêmio também e torcer porque o Alejandro não faça a mesma quantidade de gols também no último jogo do Vitória. Vamos ver contra quem que o Vitória joga, contra o Flamengo. Yuri Alberto, tem chance de você ser o artilheiro isolado, hein? E o Corinthians então joga a última rodada, o já rebaixado Corinthians joga a última rodada apenas para se manter em sétimo colocado. Por exemplo, se o Corinthians perde para o Grêmio e o Bahia ganha do Atlético Goianiense, o Bahia pode ultrapassar a gente na tabela. Vamos pegar o simulador rapidinho aqui, só para ver essa questão, porque o sétimo colocado ganha sim mais dinheiro que o oitavo. Vamos fazer uma simulação rápida. Colocar aqui, ó, um cenário triste, né, na última rodada. Se o Corinthians, automaticamente, ó, eu ia colocar aqui o Grêmio ganhando e automaticamente o Corinthians ganhou. Até aqui a fase está excelente. Sem querer o Corinthians ganha. Mas vamos fazer, por exemplo, que o Bahia vença o Atlético Goianiense. Aí sim, ó, independente do resultado, o Bahia terá mais vitórias que o Corinthians. Independente de saldo, o Corinthians vai ter mais saldo e mais gol pró. Porém, eles têm mais vitórias e esse é o primeiro critério de desempate. Então, o Corinthians sim pode terminar em oitavo caso o Bahia vença e a gente perca. Mas a gente depende só da gente, com um empatezinho lá fora, no Rio Grande do Sul, a gente já consegue essa sétima colocação. A gente tava, meus amigos, meu Deus do céu, olha isso aqui do meu lado, 30ª rodada, a gente tava em 18º no Z4, 32 pontos apenas, e vai passando, ó, 31ª rodada, a gente sobe de 18º para 16º. Na próxima rodada, a gente de 16º já sobe para 13º. Na próxima, a gente já sobe para 11º. Na 34ª, a gente já é nono. Na 35ª, a gente permanece em nono, porém encurta para 1 ponto a distância no G7. Na 36ª rodada, a gente já é oitavo. Na 37ª, a gente é sétimo. Então, da 30ª para a 37ª rodada, a gente sai do 18º lugar para o sétimo. Que doideira, meus amigos. Quando? Vamos voltar aqui, ó. Quando que aqui, ó, 30ª rodada, a gente brigando e só mirando esses times aqui de baixo, a gente imaginava que Bahia e Cruzeiro seriam nossos rivais no final do campeonato. Eu não vou dizer que eu nunca imaginaria isso, porque vocês sabem que eu sou muito otimista, inclusive sou julgado por isso. Mas, cara, eu não imaginava um sétimo lugar, não. Eu imaginava ali um meio de tabela, no máximo, vou falar a verdade. E veja só quantos pontos, pouquíssimos pontos que esses times ganharam da 30ª rodada até agora, meus amigos. 8 jogos depois. O Bahia estava com 46 pontos na 30ª rodada. Agora, hoje, 37ª rodada e o Bahia tem apenas 50. Ou seja, durante todos esses jogos o Bahia ganhou só 4 pontos. Você acha que agora vai conseguir tirar isso do Corinthians? Eu acho bem difícil. E o Cruzeiro tem 49 pontos.
Naquela época o Cruzeiro tinha 44, ou seja, ganhou apenas 5. E o Corinthians lá embaixo com 32, hoje a gente tem 53 pontos. Nunca duvide do Corinthians, meus amigos. E em 2025, espero que vocês já tenham aprendido essa lição. E o Cássio, hein, meus amigos, quando ele se transferiu para o Cruzeiro, quis sair no milhão do Corinthians naquela época que a gente tava mal, né? Tava beirando o Z4, ou tava até no Z4, eu não me lembro exatamente aquele ponto da temporada se a gente tava no Z4, mas tava flertando, a gente passou o campeonato inteiro nessa situação. E daí o Cássio foi confrontado se a situação do Cruzeiro era difícil, e ele recém saído do Corinthians lançou essa, quem se lembra? Eu não... E cada um tem sua opinião, eu não concordo que o Cruzeiro vive um momento difícil. Eu não concordo, o Cruzeiro tá brigando ali pro G4, momento difícil, mas tá brigando pra não cair lá embaixo. Nós estamos lá em cima, brigando por uma Libertadores, com chances reais de chegar no G4. Claro, sim, a gente tem oscilado nas últimas partidas, isso eu concordo com você. A gente tem oscilado, tem que agradecer a torcida que tem lotado. Meus amigos, o Cássio lançou essa. Não me venha me dizer também que ele não estava se referindo ao Corinthians, porque quem se lembra lá na época dessa entrevista, claramente foi ali uma menção ao Corinthians. Ele tinha acabado de se transferir do Cruzeiro e ele veio também de algumas críticas, digamos assim. A torcida do Corinthians tem cabimento um negócio desse, pô. Ele disse que não estava aguentando jamais a pressão, que tudo caía nas costas dele, tudo era o Cássio. Que a torcida já estava pressionando demais o Cássio. Pô, Cássio, a Neoquímica Arena vinha abaixo toda vez, todo santo jogo que você entrava em campo pelo Corinthians. Cara, quantas falhas que teve o Cássio e a gente blindou o Cássio por causa de todas as conquistas, tudo que ele trouxe pro clube. Só que ele ganhou um posto, talvez um protagonismo que nem ele mesmo sabia lidar. Mas daí jogar nas costas da torcida, eu acho que é meio pesado. Eu posso dizer, por mim, todas as vezes que eu fui na Neoquímica Arena, o Cássio era ovacionado, meus amigos. E das vezes que eu assisti o jogo de Corinthians como visitante, que foram as maioria das vezes, principalmente quando o Corinthians vem aqui no Paraná, cara, o Cássio era uma entidade. Todo mundo, quando ele entrava para aquecer, a torcida ia abaixo. Tamanho a idolatria que todo mundo tinha por ele. Tem por ele, eu tenho ainda. Só que não é meu top 1 de ídolos justamente por causa dessa falta de conexão. Que alguns vão dizer, é personalidade, é o jeitão dele. Então, beleza. Então, muito por conta disso, não é meu top 1. E é a minha opinião. Por conta disso, dessa conexão com a torcida, Marcelinho Carioca é o meu grande ídolo na história do Corinthians. Porque ele tem todo esse cheque aí de título, recordes, feitos importantes pelo Corinthians e é corintiano. Corinthians minha vida, Corinthians minha história, Corinthians meu amor, como ele sempre disse, que é a sua segunda pele. Então, Cássio lançou essa quando foi pro Cruzeiro, tinha expectativa de jogar grandes coisas, grandes campeonatos em 2025, aí como ele próprio disse, o Cruzeiro estava realmente numa boa fase, depois que veio o Diniz, deslanchou. Imagina o Diniz tentando fazer o Cássio saindo jogando também, né? Que desespero, todo mundo sabe. Cara, o Cássio falhou contra o Palmeiras agora nesse último jogo, acabou de falhar no primeiro gol do Palmeiras, passou por baixo dele e a torcida já tá pegando no pé. E infelizmente o Cássio, que foi lá pro Cruzeiro para jogar coisas importantes, campeonatos grandes, hoje o Cruzeiro tá muito perto de não se classificar, ainda pode, através de uma combinação de resultados. O Bahia tá na frente, se o Bahia empatar e o Cruzeiro vencer, ou o Bahia perder e o Cruzeiro ganhar, enfim, esses resultados básicos, o Cruzeiro ainda assim pode ir para a pré-Libertadores em 2025 e o Corinthians tem chance de na pré pegar inclusive esse time que for junto com a gente, Bahia ou Cruzeiro. Então sim, a gente pode pegar o Cruzeiro do Cássio na pré-Libertadores de 2025. Mas é isso, o Corinthians reestruturado, agora com um novo goleiro muito identificado, que vem inclusive com a mesma idade que o Cássio veio para o Corinthians, o Hugo Souza, ou um ano a mais, se não me engano. O Hugo tem 25, né? O Cássio veio com 24 para o Corinthians. Tem toda a história e toda a trajetória para o Hugo fazer história no gol do Corinthians para ganhar tanto título quanto o Cássio ganhou. Vai ser difícil, hein, Hugo? Mas essa conexão que você está tendo com a torcida, pode ter certeza que está sendo um baita de um start. É isso, meus amigos. Vamos dormir pensando na pré-Libertadores ano que vem? Que doideira, hein? Como o futebol é maluco, cara. Não tem explicação. E como o Corinthians me faz feliz. Ah, meu Deus. Eu tô aqui, meia-noite falando pra uma câmera. E dando risada sozinho.
Vai Corinthians, meus amigos. Se você está chegando no canal agora, seja muito bem-vindo. Se inscreve se você ainda não é inscrito. Tá de sacanagem. A gente vai falar ainda muito sobre o último jogo, se o Corinthians vai entrar em férias ou não. Mas ainda tem coisas a ser conquistadas. A gente precisa manter essa 7ª colocação por conta do critério financeiro para receber mais dinheiro. E, pô, tentar dar umas bolinhas ali pro Yuri Alberto fazer o gol e ser o artilheiro da competição também, que seria muito da hora também para ele e pro Corinthians ter novamente um artilheiro do campeonato. A última vez que isso aconteceu foi com o Jô, se eu não me engano. Caso você ainda não tenha garantido as camisas dessa temporada, vai lá, adquire agora mesmo antes que entre em extinção. E se você ainda não tem sua All Black, você tá de sacanagem. Então confere aqui, modelo torcedor ou jogador. Eu prefiro a jogador, acho mais bonita, o estilo, o escudo é muito mais bonito, enfim. E lembrando, caso você for pegar aí com os links redirecionados, você vai clicar, vai ser redirecionado para o vendedor e lá você compra tamanhos acima do seu, principalmente na versão jogador. Na versão torcedor pode comprar, tipo, se usa G, compra G. Mas aqui no jogador, se usa G, compra GG, 2XG, XXG. Fica mais da hora, não vai ficar tão apertado, não vai marcar o barrigão. E o SofaScore, o nosso grande patrocinador, todo mundo que realizar o download através do QR Code é de graça, ou também através dos links na descrição, comentário fixado, o SofaScore nos ajuda, nos contribui com uma pequena comissão, isso ajuda a manter o projeto YouTube aqui ativo. Trazendo vídeo todos os dias, ó, já faz muito tempo que eu tô trazendo vídeo todo dia, é muito da hora essa conexão diária que a gente tá tendo aqui e o SofaScore nos ajuda contribuindo com esse patrocínio. De quebra, você vai ter o melhor aplicativo de estatísticas, alertas, informações, tudo sobre o Coringão, as principais ligas brasileiras e europeias. Baixe agora mesmo que vale muito a pena. É o principal aplicativo que eu uso para fazer os vídeos de informações aqui do canal. O que falou foi o Alisson, forte abraço e até a próxima. Vai, Corinthians!